Galera, começando então a projetar a nossa tela de administração de medicamentos, vejam aqui que eu criei o XHTML básico e nessa primeira parte a gente vai montar o formulário. Então, vamos começar aqui com o painel grid de 2 colunas. Isso a gente já viu bastante. E aí, deixa eu criar um modelo básico aqui só para copiar. Output label, value, embaixo um input text. Ele vai ter um tamanho, vai ter um value. Required, ele vai possuir também e vai possuir um label. Fiz isso aqui só para poder copiar e usar nos próximos que vão ser modelo padrão, ok? Então, o primeiro atributo dele vai ser aqui. A gente vai olhar aqui o nosso modelo, vai ser o nome, tá? Então, eu vou definir como medicamento. O campo vai ter um tamanho 30. Vou definir o value dele, tá? Ele vai ser requerido e o label dele também é medicamento, ok? Vou colar aqui o que a gente já copiou. O próximo atributo dele é a apresentação. Ele vai ser um campo com tamanho 30 também. Por enquanto eu não vou dar um Ctrl Shift F para ajeitar o código, para ele ficar mais claro a leitura para vocês, tá? O próximo vai ser o laboratório. Com o laboratório eu pensei em usar o Select One Menu, tá? Então eu vou colar aqui só para usar o Output Label e na verdade dá até para aproveitar bastante coisa aqui. A gente tira só o size e o input text e define select one menu, tá? O value dele, que é o mais importante, medicamento ponto laboratório. Esqueci de colocar aqui também aqui dentro a gente vai colocar dados estáticos através do select item que a gente viu algumas aulas passadas. Então, o primeiro select item que eu vou definir vai ser um componente inválido, por exemplo, para seleção. Então, por exemplo, eu vou colocar selecione um laboratório como o primeiro texto aqui, tá? Então vai ficar da seguinte maneira: select item, vou fechar aqui, ele tem que ter o item label, aí eu vou colocar selecione o laboratório, e aí, para isso aqui não ser válido para seleção, como é que a gente trata isso no JSF? A gente vai colocar aqui no selection,
no selection option, e aí o valor true, ok? A partir daqui a gente pode colocar o select items de maneira normal, como a gente já viu. Aí eles têm item label e item value. Como item label aqui eu vou definir buyer, né, um laboratório, e aqui eu vou definir buyer também. Eu vou cortar esse pedaço da aula só para poder dar uma adiantada nessa parte do medicamento, tá? Então, continuando aqui, eu vou definir um output label e o value dele, o próximo atributo que a gente vai trabalhar, a gente já tem nome, apresentação, laboratório, vai ser o registro no Ministério da Saúde. E o último vai ser o preço, tá? Então, o value dele vai ser registro MS, todo medicamento tem isso. E aí, ao invés da gente usar o input text, aqui eu vou usar o input mask. Tá? E para quem lembra aí do que a gente já viu, o input mask, ele é como um input text normal, só que ele coloca uma máscara, né? Como se fosse um CPF, alguma coisa assim pra gente poder trabalhar. E-mail, dá para fazer máscara com praticamente qualquer coisa. Então, o registro dos medicamentos ele é feito da seguinte maneira: número, ponto, aí vem uma sequência de 4 números, outra sequência de 4 números, aí vem uma de 3, o hífen e mais um número, tá? Esse campo eu vou colocar ele como 13, tá? O tamanho dele. Vou definir o value. Deixa eu fechar aqui. Required true também. Ele vai ser requerido. E por fim, o label dele. Registro MS. Agora a gente vai definir o preço. P dois pontos input text. Aqui ele pode ter um tamanho 4, não precisa ser muito grande. Deixa eu só abrir aqui e fechar ele mais embaixo. Por quê? Porque o nosso componente ele aceita números fracionados, tá? Só que eles são separados por ponto. E como a nossa moeda utiliza vírgula, a gente tem que colocar um convert number para poder tratar isso. Então, como é que a gente pode fazer? Eu vou colocar aqui f2 pontos convert number, tá? Vou fechar aqui. O número mínimo de dígitos fracionados vai ser 2, né? Bloqueio vai ser pt underscore br e o menor número que a gente pode digitar é 0. Feito isso, a gente vai colocar aqui um output label vazio, tá? Só para poder jogar o nosso command button para o outro lado. Então, para finalizar essa aula, a gente vai fazer o command button,
value dele vai ser cadastrar. Acho que o nome do método que a gente criou era adicionar mesmo. Deixa eu só confirmar aqui. É isso mesmo, adicionar. Eu vou definir aqui um update, tá? E quando a gente salvar, a gente vai atualizar o formulário, que vai limpar, tá? E a gente vai atualizar a tabela de dados, ok? Essa tabela aqui, o ID dessa tabela vai ser criado quando a gente criar na próxima aula, tá? Por quê? Porque quando a gente salvar, o medicamento já vai aparecer na tabela. Então, se a gente não atualizar a tabela, visualmente isso não vai aparecer pra gente, ok? Por fim, eu vou definir aqui só um style, porque esse botão ele vai estar muito colado com o nosso formulário, tá? Então, eu vou definir aqui um margin top, 2 pontos, de 10 pixels.